A madrugada na periferia tem um som próprio, uma mistura de silêncio e vida contida. Mas para Eliana, naquela noite, o único som que importava era o da pequena tosse que vinha do quarto ao lado. Uma tosse seca e insistente que cortava o ar abafado do pequeno apartamento e rasgava seu coração de mãe. O relógio na parede da cozinha marcava 3h15 da manhã. Eliana, com seus 35 anos que pesavam como 50, estava sentada à mesa, os olhos fixos em uma pilha de contas, mas a mente totalmente concentrada no som frágil que vinha do quarto de Sofia. Cada tosse era uma pontada em seu peito, um lembrete de sua fragilidade, da fragilidade da filha e da precariedade de suas vidas. De repente, a tosse foi interrompida por outro som, um som estridente e artificial que a fez pular da cadeira. O celular vibrava na mesa, uma luz azul piscando na escuridão, um número desconhecido. O coração de Eliana disparou. Ligações àquela hora nunca traziam boas notícias. Com as mãos trêmulas ela atendeu. A voz do outro lado era de uma mulher mais velha, aflita. Era Dona Marlene, a vizinha que cuidaria de Sofia naquele dia. Ou melhor, que deveria cuidar. A neta dela havia sofrido um acidente doméstico, uma queda feia, e ela estava a caminho do hospital. Não poderia ficar com Sofia. De jeito nenhum. A voz pedia desculpas, mas a decisão era final, inegociável. Eliana desligou o telefone, e o silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor que o toque do aparelho. O dia mal havia começado, e já estava desmoronando. Ela caminhou na ponta dos pés até o quarto da filha. Sofia, com seus 7 anos de idade e olhos grandes demais para o rosto pequeno, dormia um sono agitado. A testa da menina brilhava de suor. Eliana tocou-lhe a pele. Estava quente. Febril. A crise de asma, mesmo que leve, estava ali, presente na respiração sutilmente ofegante, no peito que subia e descia, com um esforço quase imperceptível. Ir para a escola estava fora de questão. Ficar sozinha, mais ainda. O pânico começou a subir pela garganta de Eliana como uma maré fria. Ela tinha que trabalhar. Não era uma opção, era uma necessidade. A faxina na mansão dos Montenegro era o que pagava o aluguel e, principalmente, os remédios caros que mantinham a asma de Sofia sob controle. Faltar significava muito provavelmente ser demitida. A governanta, uma mulher chamada Judite, havia deixado isso bem claro na contratação. A tolerância para falhas era zero. Eliana olhou ao redor do seu pequeno mundo. As paredes finas pelas quais se ouvia a vida dos vizinhos, os móveis simples comprados em prestações, a geladeira que roncava mais do que gelava. Tudo ali dependia dela, do seu esforço, das suas mãos que já sentiam as dores do dia antes mesmo que ele começasse. E no centro de tudo, naquela cama pequena, estava Sofia, seu universo inteiro. Perder o emprego não era uma opção. Deixar a filha doente e sozinha também não. Presa entre duas impossibilidades, uma ideia desesperada, arriscada e terrível, começou a tomar forma em sua mente. Uma ideia que a fez sentir um calafrio na espinha. Ela levaria Sofia, escondida. O trajeto de ônibus da periferia até o condomínio de luxo era como cruzar a fronteira entre dois países diferentes. O ar mudava, os prédios mudavam, até o silêncio era diferente. Eliana segurava a mão pequena de Sofia, que olhava pela janela com seus olhos curiosos, o caderno de desenho e um lápis firmemente seguros na outra mão. A febre havia baixado um pouco com o remédio, mas a menina ainda estava quieta, pálida. Eliana repetiu as instruções pela 10ª vez, a voz um sussurro urgente. Ficar em silêncio absoluto, não sair do lugar combinado, ser um pequeno fantasma. Sofia apenas assentia, os olhos grandes e sérios compreendendo o peso daquele pedido. Os portões da mansão Montenegro se abriram como a boca de um gigante adormecido. A casa era um monstro de concreto e vidro, fria, minimalista e silenciosa. O jardim era impecavelmente cuidado, mas sem uma única flor colorida, como se a alegria fosse proibida ali. Quem os recebeu na porta de serviço não foi um mordomo, mas uma figura tão imponente quanto Judite, a governanta. Uma mulher de 65 anos, com um coque apertado e um olhar que parecia escanear a alma. Ela olhou para Eliana de cima a baixo, um vinco de desaprovação em seus lábios finos.
O Sr. Arthur detesta barulho, disse ela, a voz baixa e cortante sem nenhum preâmbulo, detesta surpresas, e acima de tudo detesta crianças nesta casa, entendido? A palavra crianças pairou no ar, pesada e ameaçadora. Eliana sentiu Sofia se encolher atrás de suas pernas. Ela engoliu em seco, o coração batendo descontrolado contra as costelas. Entendido, senhora Judite. Ela forçou um sorriso, sentindo os músculos do rosto repuxarem. Judite a guiou pelos corredores. Os passos delas ecoavam no chão de mármore polido. Não havia fotos nas paredes, não havia tapetes, não havia nada que sugerisse vida ou calor humano. O cheiro era de poeira antiga, misturado com produtos de limpeza caros. Era a casa mais silenciosa que Eliana já havia pisado. Um mausoléu. Enquanto Judite listava as tarefas do dia, a mente de Eliana corria, procurando um lugar, um esconderijo seguro para Sofia. Encontrou-o em um pequeno depósito de materiais de limpeza, um cubículo sem janelas nos fundos da área de serviço. Assim que Judite se afastou, Eliana puxou Sofia para dentro do pequeno cômodo. Ajoelhou-se na frente da filha, segurando seus ombros pequenos. Fique aqui, meu amor. A voz dela era um sopro. Aqui tem seu lanche, sua água e seu caderno. Desenhe coisas bem bonitas para a mamãe, está bem? Mas não faça nenhum barulho, por favor. Nenhum pio. É o nosso segredo. Mamãe volta logo. Sofia olhou para a mãe, os olhos cheios de uma compreensão que nenhuma criança de 7 anos deveria ter, e assentiu. Eliana beijou sua testa, deixou um pequeno cobertor dobrado no chão e fechou a porta, sentindo como se estivesse trancando o próprio coração ali dentro. Se essa história já prendeu sua atenção, inscreva-se no canal para não perder o desfecho. As horas seguintes se arrastaram em uma tortura silenciosa. Cada corredor que Eliana limpava, cada objeto que ela espanava, seus ouvidos estavam em alerta máximo. O rangido de uma porta, o som do vento lá fora, o zumbido distante de um aparelho, tudo a fazia congelar, esperando ouvir a voz de Judite ou, pior, a voz de um homem que ela nunca tinha visto, o recluso Sr. Arthur Montenegro. A cada 30 minutos, ela inventava uma desculpa para voltar à área de serviço, passava pelo depósito e sussurrava o nome da filha. Sofia respondia com uma batidinha suave na porta, o código secreto deles. E o coração de Eliana se acalmava por mais alguns minutos. Ela limpou uma biblioteca inteira, com prateleiras que iam do chão ao teto, cheias de livros que pareciam nunca ter sido abertos. Limpou uma sala de jantar com uma mesa para 20 lugares, coberta por um lençol branco como um fantasma. Limpou salas e mais salas, todas vazias, todas silenciosas, todas cobertas por lençóis brancos, como se a vida tivesse sido empacotada e guardada para sempre. A tensão era tão palpável que o ar parecia denso, difícil de respirar. Finalmente, após limpar toda a ala oeste, Eliana sentiu que podia fazer uma pausa mais longa. Suas costas doíam, suas mãos estavam ásperas por causa dos produtos químicos. Ela caminhou de volta para o depósito, o coração um pouco mais leve, ansiosa para ver o sorriso da filha, para lhe dar um abraço rápido e dizer que faltava pouco. Ela girou a maçaneta devagar, a porta se abriu com um clique suave, ela olhou para dentro, um sorriso já se formando em seus lábios. E então, o sorriso morreu. O sangue em suas veias gelou. O depósito estava vazio, o pequeno lanche, intocado, o cobertor, jogado no chão. O caderno de desenho estava aberto em uma página em branco. Sofia não estava lá. Um pânico puro e absoluto tomou conta de Eliana, sufocando-a. Sua filha havia desaparecido dentro daquela mansão silenciosa e proibida. O mundo de Eliana encolheu até se tornar o tamanho de um cubículo de limpeza vazio. O ar que ela puxava para os pulmões não vinha, preso em um nó de pânico puro. Ela tocou o chão frio, como se pudesse sentir o calor residual da filha. Nada. Olhou para o lanche, a maçã perfeita, o suco na caixinha. Intocados. O caderno aberto na página em branco era um grito silencioso. Onde ela estava? Como pôde sair? A casa era um labirinto silencioso, um túmulo, e sua filha, seu pequeno e frágil tesouro, estava perdida em algum lugar dentro dele. Ela saiu do depósito, o coração martelando contra as costelas como um pássaro preso. Não podia gritar. Não podia chamar. O nome de Sofia era uma palavra proibida naquele lugar.
Cada passo que dava no corredor de serviço era calculado, os olhos varrendo cada sombra, cada porta entreaberta. A cozinha, vazia. A lavanderia, vazia. Sua mente projetava imagens terríveis. Sofia caída em uma escada. Sofia presa em algum quarto. Sofia encontrada por Judite. Ou, pior, pelo invisível e temido Sr. Arthur. A demissão já não importava. A única coisa que pulsava em sua mente era o medo cru e primitivo de uma mãe que perdeu sua cria. Foi então que ela ouviu um som, tão fraco, tão delicado que a princípio pensou ser o zumbido de seus próprios nervos. Mas não era. Era uma nota musical. Uma única nota, alta e clara, que pairou no ar por um segundo antes de desaparecer. Vinha de longe. Vinha da direção que Judite havia apontado mais cedo com um aviso severo. A ala leste. A ala proibida. Onde tudo estava coberto, adormecido. Eliana não hesitou. O emprego, as regras, o medo de Judite, tudo se desfez diante da possibilidade de encontrar Sofia. Ela se moveu como uma sombra, atravessando o hall principal, um vasto deserto de mármore. A ala leste era ainda mais silenciosa, mais fria. O ar era pesado, com um cheiro de tempo parado. Portas altas e duplas estavam fechadas. Móveis cobertos por lençóis brancos pareciam fantasmas sentados em uma vigília eterna. E o som veio de novo. A mesma nota seguida por outra, e mais outra. Uma melodia hesitante, de um dedo só, quebrando o silêncio sagrado daquele mausoléu. O coração de Eliana a guiou até uma porta entreaberta no final do corredor. Ela empurrou a madeira pesada com cuidado. A sala era enorme, dominada por janelas que iam do chão ao teto, mas a luz era filtrada pela poeira e pelas cortinas pesadas. E no centro da sala, como o coração morto daquela casa, estava um imenso piano de cauda preto, coberto por uma fina camada de poeira. E sentada no banco, pequena demais para aquele instrumento monumental, estava Sofia. Seus dedinhos, um de cada vez, pressionavam as teclas de marfim, descobrindo a melodia simples que Eliana tantas vezes cantara para ela dormir. Um alívio tão avassalador a atingiu que suas pernas fraquejaram. Ela estava ali, segura, fascinada pelo gigante adormecido que respondia ao seu toque. Eliana deu um passo para dentro da sala, a boca se abrindo para sussurrar o nome da filha, para repreendê-la e abraçá-la ao mesmo tempo. Mas a palavra nunca saiu. Uma sombra se materializou na porta, bloqueando a luz do corredor. Uma figura alta, de ombros curvados, vestida em um roupão de seda escuro. O cabelo era completamente branco, o rosto um mapa de rugas profundas e amargura. Era ele, Arthur Montenegro. Seu rosto, que parecia uma máscara de indiferença perpétua, se transformou. Os olhos, antes vazios, agora queimavam com uma fúria gelada, uma dor tão antiga e profunda que era quase palpável. Ele não olhou para Eliana. Seus olhos estavam cravados na pequena figura de Sofia, na profanação de seu santuário. A voz dele, quando veio, não foi um grito. Foi algo muito pior. Um sussurro baixo, carregado de um veneno letal, que cortou o ar e o coração de Eliana em dois. Fora. Peguem suas coisas e saiam da minha casa. Agora. Cada palavra era uma pedra. Judite apareceu atrás dele, o rosto pálido de horror, as mãos apertando o avental. O olhar que ela lançou para Eliana era de pura condenação. O mundo de Eliana desmoronou. Não havia desculpas. Não havia explicações. Havia apenas a sentença final, proferida pelo juiz daquele castelo de silêncio. Ela pegou a mão de Sofia, que agora tremia, os olhos grandes fixos no homem assustador na porta. Sem dizer uma palavra, Eliana a puxou para fora da sala, passando pelo homem e pela governanta como se fossem estátuas de gelo. Aos prantos silenciosos, ela juntou sua bolsa e o casaco fino na área de serviço. Cada segundo era uma tortura. A humilhação queimava em seu rosto. Judite a esperava na porta dos fundos, impassível, para garantir que ela fosse embora. Sofia, sentindo a angústia da mãe, agarrou seu caderno de desenho com força. No caminho apressado pelo hall de entrada, o caderno escorregou de suas mãos pequenas e caiu aberto no chão de mármore polido. Uma única folha se soltou, deslizando para perto dos pés de uma mesa coberta. Na pressa e no desespero, nem Eliana nem Sofia perceberam. Elas apenas seguiram em frente, para fora da casa, para fora daquele sonho que se tornara um pesadelo. A porta pesada se fechou atrás delas com um clique definitivo, selando seu destino.
Gostando da história? Deixe seu like, isso ajuda muito o canal. A caminhada até o portão do condomínio pareceu durar uma eternidade. Cada passo era pesado, cada respiração era um esforço. Eliana estava demitida, humilhada. Sem dinheiro para os remédios de Sofia, talvez sem dinheiro para o aluguel do próximo mês. Tudo por um erro, um momento de desespero. A injustiça da situação era um gosto amargo em sua boca. E você, já passou por uma injustiça que parecia impossível de vencer? Comente aqui embaixo. Lá dentro, na mansão agora novamente silenciosa, Arthur Montenegro permaneceu imóvel no hall. A raiva ainda vibrava nele, mas por baixo, algo mais se agitava. Uma dor antiga, remexida pela melodia infantil. O silêncio que ele tanto prezava agora parecia acusador. Seus olhos vagaram pelo espaço vazio e pousaram na folha de papel caída no chão. Um lixo. Um vestígio da invasão. Ele caminhou até lá, a intenção era pegá-la e amassá-la, exorcizar a presença daquelas estranhas de sua casa para sempre. Ele se abaixou, os joelhos estalando. Pegou o papel. Era um desenho. Feito com a simplicidade de um lápis e a imaginação de uma criança. Mostrava um homem de cabelos brancos, muito parecido com ele, sentado em um grande piano. Ao seu lado, no banco, uma mulher de cabelos longos sorria. E no colo do homem, uma menininha de tranças ria, as mãos pequenas tentando alcançar o teclado. Um retrato de uma família feliz. Uma família que não existia. Uma família que aquela menina Sofia havia imaginado. Arthur sentiu o ar faltar. Ele amassou o papel na mão, o coração disparado. Ia jogar fora, mas seus dedos não obedeceram. Ele abriu a mão lentamente e alisou o desenho amassado. E então a melodia voltou à sua mente. Nota por nota, hesitante, mas inconfundível. Não era uma melodia qualquer. Era a canção de ninar, a canção que sua esposa Laura havia composto, a canção que ela cantava todas as noites para a filha deles, Clara. A canção que morreu com elas, naquele dia chuvoso, há tantos anos. Como aquela criança estranha, a filha de uma faxineira, poderia saber daquela melodia? Como ela poderia desenhar aquela cena, um fantasma de um passado que ele havia enterrado sob camadas de silêncio e dor? A indiferença em seu rosto se quebrou completamente, dando lugar a uma tempestade de confusão e dor. Não podia ser uma coincidência. Era impossível. Ele olhou para o desenho, para o piano distante, e de volta para a porta pela qual elas haviam saído. Um impulso, algo que ele não sentia há décadas, o dominou. Ele se virou e caminhou a passos largos até o telefone fixo na parede do hall. Discou o número do celular de Judite. Do lado de fora, Eliana e Sofia haviam acabado de chegar ao imenso portão de ferro. O segurança já estava abrindo para que elas saíssem. Era o fim. Eliana segurou a mão de Sofia com mais força, preparando-se para enfrentar o mundo lá fora. O celular de Judite, que as acompanhava em silêncio a alguns passos de distância, tocou. A governanta atendeu, a voz formal e contida. Sim, senhor. Elas estão no portão. Sim, senhor. Mas sua expressão mudou de severidade para pura perplexidade. Ela baixou o telefone lentamente, os olhos fixos em Eliana. Eliana parou, esperando a última ordem, talvez uma ameaça para que nunca mais voltasse. Mas o que Judite disse, a deixou sem chão. A voz da governanta era um fio, desprovida de qualquer emoção, como se ela estivesse repetindo palavras de um idioma que não compreendia. O senhor Montenegro disse que você se esqueceu de limpar uma sala. Uma pausa pesada pairou no ar frio da manhã. Ele disse que você deve voltar amanhã. E, para trazer a menina. Eliana ficou paralisada. O vento soprava, mas ela não o sentia. O mundo ao seu redor desapareceu. Voltar? E com Sofia? O medo se misturou com uma confusão avassaladora. Porque o homem que as expulsou com tanto ódio, o monstro daquele castelo silencioso, as queria de volta. O que ele queria com sua filha? O dia seguinte nasceu cinzento e incerto. A caminhada de volta para a mansão Montenegro foi um exercício de autocontrole para Eliana. Cada passo era uma batalha contra o instinto de fugir. O que aquele homem queria? Por que a chamou de volta? E pior, por que insistiu na presença de Sofia? A mão da menina, pequena e suada, estava firmemente na sua. Sofia também estava em silêncio, mas não era o silêncio obediente do dia anterior.
Era um silêncio carregado de medo, os olhos grandes fixos nos portões que se aproximavam, a boca de ferro do monstro que as havia engolido e cuspido. Judite não estava na porta de serviço. O coração de Eliana falhou uma batida. Ela hesitou, a mão pairando sobre a campainha. Antes que pudesse tocar, a porta principal, a porta imensa de madeira maciça que ela só tinha visto de longe, se abriu, não com um rangido, mas com um clique suave e caro. Parado no umbral, não estava a governanta, mas o próprio Arthur Montenegro. Ele não usava o roupão de seda escuro, mas uma calça de linho e uma camisa branca simples, amassada, como se tivesse dormido com ela. O rosto era o mesmo, um mapa de dor, mas a fúria gelada havia desaparecido. No seu lugar, havia uma fragilidade crua, uma exaustão que parecia vir da alma. O silêncio que os envolveu era diferente. Não era mais um silêncio de raiva, mas de uma expectativa pesada, quase insuportável. Ele não disse bom dia. Não disse nada, apenas fez um gesto com a cabeça, um convite mudo para que entrassem. Eliana engoliu em seco, e segurando Sofia como um escudo, cruzou o limiar proibido. O hall de entrada parecia ainda maior por dentro. Arthur não a guiou para a área de serviço. Ele se virou e começou a caminhar lentamente na direção da ala leste, o santuário profanado. Eliana o seguiu, os pés mal tocando o mármore e sentindo-se uma intrusa em um funeral. A sala do piano estava transformada. Os lençóis brancos que cobriam os móveis haviam sido retirados, dobrados e empilhados em um canto. A poeira pesada tinha sido limpa das superfícies, e as cortinas, antes cerradas, estavam abertas, permitindo que uma luz pálida e leitosa entrasse e revelasse um cômodo que um dia fora cheio de vida. O piano de cauda preto brilhava sob a luz, não mais um túmulo, mas um instrumento à espera. Arthur parou ao lado dele, a mão pairando sobre a madeira polida sem tocá-la. Ele se virou para Eliana, os olhos fixos nela, intensos, inquisidores. A melodia, disse ele, a voz rouca pelo desuso. Onde sua filha a aprendeu? A pergunta pairou no ar, não como uma acusação, mas como um apelo desesperado. Eliana sentiu o corpo inteiro tremer. Ela olhou para Sofia, que se escondeu ainda mais atrás de suas pernas. Ela respirou fundo, buscando uma coragem que não sabia se tinha. É uma canção de ninar, ela respondeu, a voz pouco mais que um sussurro. Minha mãe cantava para mim quando eu era pequena. Ela dizia que aprendeu com a irmã mais velha dela, uma irmã que se mudou para a cidade grande há muitos anos, quando elas ainda eram moças. Elas perderam o contato. Minha mãe morreu sem nunca mais a ter visto. O rosto de Arthur não se moveu, mas algo em seus olhos se quebrou. Lentamente, como se estivesse levantando a tampa de um caixão, ele ergueu a cobertura do teclado do piano. A luz da janela refletiu nas teclas de marfim. Com os dedos trêmulos, ele apontou para o interior da tampa. Havia uma pequena placa de metal dourado, manchada pelo tempo. Nela, uma inscrição em letras cursivas e elegantes. Para minha amada Laura, que encheu meu silêncio de música. Eliana leu as palavras, mas não compreendeu. O nome não significava nada para ela. Arthur pareceu sentir sua confusão. Ele se afastou do piano e caminhou até uma pequena estante de livros no canto da sala. Pegou um porta-retratos de prata, coberto por uma fina camada de poeira. Ele soprou a poeira e, com uma reverência dolorosa, virou-o para Eliana. A foto era antiga, desbotada nas bordas. Mostrava uma mulher jovem, de cabelos escuros e longos, com um sorriso que parecia iluminar o mundo. Ela estava sentada no banco do piano, olhando para a câmera com uma alegria contagiante. Eliana sentiu o ar ser arrancado de seus pulmões. O rosto. Era o rosto de sua mãe. Ou melhor, era quase o rosto de sua mãe. As mesmas feições, os mesmos olhos, o mesmo sorriso, mas em uma versão um pouco mais velha, com um brilho diferente no olhar. Era o rosto da tia que ela nunca conheceu, a irmã perdida, Laura. O mundo de Eliana girou, a canção de ninar, a irmã que se mudou para a cidade grande, Laura. A mulher na foto era sua tia. E o homem à sua frente, o milionário recluso e amargurado, não era apenas um patrão. Ele era o marido de sua tia. Ele era o tio-avô de Sofia. A dor no rosto dele não era apenas por uma estranha ter invadido sua casa. Era o choque do reconhecimento, o eco de uma família que ele pensava ter perdido para sempre, reaparecendo como um fantasma na forma de uma criança pequena tocando uma melodia esquecida.
O gesto que veio a seguir não foi de raiva ou de poder, foi de pura e absoluta humanidade. Arthur Montenegro, o homem que vivia em uma fortaleza de silêncio, caiu de joelhos na frente de Sofia. A máscara de indiferença se desfez completamente, e pela primeira vez em mais de 30 anos, lágrimas grossas e silenciosas escorreram por seu rosto enrugado. Ele não a expulsou. Ele estendeu os braços trêmulos e a abraçou. Um abraço desajeitado, frágil, o abraço de um homem que havia se esquecido de como tocar outro ser humano. Ele olhou para Eliana por cima do ombro pequeno de Sofia, e sua voz quando veio estava embargada, quebrada. Perdão, me perdoe, pela frieza, pela ignorância. Por todo o tempo perdido. Ele contou, em frases curtas e dolorosas, sobre o acidente de carro. Uma tarde chuvosa. Ele estava viajando a trabalho. Laura e a filha deles, Clara, de apenas 5 anos, estavam voltando de uma aula de música. Ele perdeu as duas no mesmo dia. A mansão não era uma fortaleza para se proteger do mundo. Era um túmulo que ele construiu para si mesmo, um lugar para guardar suas memórias e sua dor em silêncio. Meses depois, a mansão Montenegro era outra. As janelas, antes sempre fechadas, agora estavam escancaradas, deixando a luz do sol e a brisa da tarde entrarem. O silêncio opressivo havia sido substituído pelo som de um piano. Não uma melodia hesitante de um dedo só, mas a canção de ninar completa, tocada a 4 mãos. Arthur, com a postura menos curvada, os olhos com um brilho renovado, ensinava a pequena Sofia, sentada ao seu lado no banco, a encontrar as notas certas. Da porta da sala, Eliana observava a cena, vestindo um vestido simples, mais novo. Em seu rosto, não havia mais o cansaço profundo, mas um sorriso genuíno e sereno. A casa não cheirava mais a poeira e produtos de limpeza, mas a bolo de laranja assando no forno. Arthur não havia dado a Eliana um emprego de volta, ele lhe deu uma família. Ele não deu a Sofia um presente caro, ele lhe deu um futuro, um legado, uma história. O silêncio daquela casa, finalmente, havia sido preenchido pela única coisa capaz de curar as feridas mais profundas. A vida. A história de Eliana, Sofia e Arthur nos ensina que, às vezes, as maiores fortalezas são construídas com tijolos de dor. E que basta a pureza de um gesto infantil para derrubar as muralhas mais altas e lembrar que nenhuma família está realmente perdida enquanto a memória do amor existir. Se essa história emocionou você, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar nossas próximas narrativas.